Hoje eu coloquei esse bonezinho que tem tudo a ver com o nosso vídeo, uma resenha. E aí a cervejinha, tem gente que gosta de cervejinha, eu não gosto tanto, e mais a sinuca eu gosto. E aproveitando para falar que quem quiser adquirir qualquer boné que eu estiver usando nos vídeos, é só entrar lá no meu Instagram que a gente resolve essa parada. Esse, por exemplo, aqui é R$ 35. Aí você adquirindo um aqui, você já ajuda o Rogerinho aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer para vocês esquema tático do Corinthians. E talvez seja o grande problema desse mau futebol que a gente está vendo nos últimos jogos. E eu vou explicar tudinho para isso para vocês. Então, sem mais delongas, vamos embora. Gente, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o primeiro quadro e vocês vão ver o esquema tático que o Antônio de Oliveira está usando hoje, com os jogadores que ele tem à disposição hoje. Então, dê uma olhada aí e vamos bater um papo. Então, vamos lá. Esse aqui é o clássico 4-3-3. Vocês vejam aí. O Gustavo, o Félix Torres, o Fagner e o Hugo fazem a primeira linha. E aí que tá. O Ranieri, ele tá sozinho. Vocês podem ver aí que ele está sozinho na marcação. E ali um pouquinho mais para frente você tem o Bidon e o Garro, que teoricamente seriam os armadores do time. E lá na frente o Wesley, Pedro Raul e Yuri. É dessa forma que o Antônio Oliveira está jogando, armando o time. E aí, gente, aí eu vou mostrar para você o erro desse esquema tático. Agora dá uma olhada aí no quadro e eu vou mostrar para você o erro desse esquema tático. Olha aí, gente, aonde eu coloquei esse X é que para mim é o erro desse esquema tático do Antônio Oliveira. E por quê? Vamos lá, o primeiro, Yuri Alberto. O Yuri Alberto, como vocês já sabem, eu coloquei aqui, várias pessoas também falaram que o Yuri Alberto e Pedro Raul não dá. Não dá. Eles não funcionam juntos. Os dois jogam na mesma posição, embora cada um tenha uma característica, mas o Yuri na ponta direita não rola. Esse é um problema. O segundo problema para mim está no Bidon. Por que o Bidon? O Bidon, primeiro que ele não dá para ser segundo volante, pelo menos na minha opinião. E não que ele não tenha capacidade, e não que ele não tenha qualidade. Para mim, ele ainda está muito imaturo para jogar numa posição que é crucial, que é a transição de bola. Tanto que no jogo aí contra o Racing, que é um time bem fraquinho, ele não fez absolutamente nada. O Garro ainda está numa posição certa e o Ranieri ali sozinho, tá? Com esses dois erros, eu vou apresentar para vocês agora o esquema tático que seria ideal, com o que observando isso é muito importante. O esquema tático ideal com o que o Antônio Oliveira tem hoje. E por último, depois eu vou mostrar quando ele tiver todo mundo à disposição. Então, para mim, o esquema tático ideal seria esse aí da ilustração. Dá uma olhadinha aí. Olha lá, nós estamos falando aí de um 4-4-2. Então observem vocês lá. Estamos falando aí do Gustavo Henrique e do Félix Torres. Na direita ali o Matheus França, tá? O moleque mais novo, sobe e desce com velocidade. Do outro lado, do lado esquerdo, o Bidu, na mesma situação, sobe e desce, moleque novo também, daria mais uma consistência. E aí tá, nossa meiuca ficaria entre Bidon, Ranieri, Garro e Paulinho no lugar do Bidon lá do outro quadro, tá? O Paulinho então armando. O Paulinho dá, obviamente, um acréscimo aí de qualidade, também de experiência, tá bom? Mas Rogério, você não acabou de falar que o Bidon não serve? Isso aqui. Então, acabei de falar. Mas diante das situações, das opções que nós temos no banco aí, que seria o Rian, se a gente coloca o Rian no lugar do Bidon, e do lado do Ranieri, fica um time muito destruidor e de pouca qualidade de bola. Então, creio eu que o Bidon e o Ranieri poderiam fazer uma boa dupla. Lembrando que o Michael, quando estava com o Ranieri, ele melhorou bastante, tá? Então eu acho que o Bidon poderia melhorar do lado do Ranieri. E o Paulinho do lado do Garro também poderia ser uma coisa muito interessante. Os dois são bem técnicos. O Paulinho tem uma qualidade mais, para mim, mais apurada. Não ia ficar toda hora se jogando no chão, dando carrinho, enfim. Poderia jogar mais na distribuição. E lá na frente, o Yuri
e o Wesley. Lembrando que tanto o Paulinho quanto o Galo também pode se aproximar da área e tentar seu chute de fora da área. Tá? Então, para mim, com o que o Antônio Oliveira tem hoje, esse seria o time ideal. Gente, agora eu vou mostrar para vocês, que é o último quadro, todos à disposição. Em caso ele queira voltar no 4-3-3, que parece que ele é um amante do 4-3-3, embora eu também seja, tá? Mas aí é aquela coisa, gente. Não é o jogador que tem que se moldar ao esquema. É o esquema que tem que se moldar ao jogador. Porque você tem que colocar as peças certas. Quer fazer um esquema, tu tem que colocar as peças certinhas, tá? E não o contrário. Então, caso ele queira voltar com 4-3-3, aí sim, com todos os jogadores à disposição, seria esse, para mim, o time ideal do Corinthians. Dê uma olhada aí. Gustavo Henrique, Félix, Matheus França. E ali do outro lado o Diego Palácios, tá? No meio, aí sim que eu vou. Aí eu gostei. Raniel e Garro. O Garro fazendo a transição. Eu acho que ele cai muito bem na transição ali do meio de campo, municiando o meio e o ataque também. E no meio, como maestro total, o Igor Coronado. Ele fica como maestro, mas tem que ser meio, tá? E aí no lado direito o Pedro Henrique, que para mim é um escape que a gente tem pela direita. Ele é rápido, ele é insinuante. Eu acredito nesse cara. Eu acho que ele é um bom jogador, sim. No meio ali o Yuri Alberto e do outro lado o Wesley. Aí você fala, pô, Rogério, e o Romero? Então, o Romero, eu já considero ele como um reserva do Yuri Alberto, e não mais pela ponta, como era lá nos anos 2014, 2015, tá? Então, por isso que eu não coloquei ele aí. E o Alberto, 22 anos, 23 anos, então, molecão novo, tá fazendo gol também que nem o Romero, então deixa ele de titular mesmo. E o Pedro Raul, esse daí fica numa terceira opção, sabe? Quando tiver mesmo, quando tiver que empatar, um bumba meu boi lá, pode ser que ele ajude. Que para mim, eu vou repetir, foi um erro a contratação dele. Não que ele seja ruim, não que ele seja. Enfim. Mas para mim foi um erro. Porque nós temos o Arthur Souza, que esse moleque os caras não estão dando chance. É bom de bola, sim. Vai acontecer que nem o Carlinhos. Sabe quem é o Carlinhos? Aquele moleque lá ficou 4 anos no Corinthians, foi contratado pelo Flamengo. Vocês sabiam disso, né? Saiu do Nova Iguaçu pro Flamengo, tá? O Carlinhos, que a gente desprezou o cara, ficou 4 anos aqui. E agora o Flamengo contratou ele, pedido do Tite. Então, para vocês verem como a gente também rifa bons jogadores, tá? Tem que tomar cuidado com o Arthur Souza também no Inés. Então é isso, gente. Comentem aí, dê suas opiniões, concorda, discorda. Pô, Rogério, tiraria esse, colocaria aquele. E é isso que a gente está fazendo aqui no YouTube, tá? Bate-papo e resenha, tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, dá um joinha aí pro Rogerinho, se inscreva no canal que ajuda a barbaridade, tá bom, gente? Então, fique com Deus. Tchau.